Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Que bênção estarmos juntos neste domingo. Um domingo tão especial para a Igreja de Jesus Cristo. Eu gosto de lembrar de uma expressão que escutei há anos atrás, ainda na minha juventude, de um pastor que declarou assim: olha, se nós fôssemos cristãos extremamente apegados ao valor da ressurreição, ao invés de dizermos graça e paz, bom dia, boa tarde, diríamos Jesus ressuscitou. E o outro diria ressuscitou mesmo. Eu quero com enorme satisfação declarar paz de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que essa Páscoa seja extremamente especial na sua vida pessoal com Deus, nos seus valores sobre a eternidade, na leitura da situação que nós vivemos, porque estamos desafiados nesse tempo. Dias diferentes, notícias que nos trazem perplexidade, alternativas que parecem não gerar qualidade e mudanças esperadas. Mas aquele que está em Cristo, ele pode, ele é feliz, ele consegue ressignificar a história, as circunstâncias e viver a abundância de paz, de fé, de alegria e de amor. Você e eu somos alvo da tremenda graça do Senhor. E o que é melhor, essa graça nos alcançou. Você andava, você vivia em direção a alguns caminhos, a alguns entendimentos. E num momento tão crítico, em que o diabo, em que a morte estavam tentando acusar você, levá-lo sem a perspectiva do céu, a graça te alcançou, a graça te redimiu, a graça te deu a condição de ter acesso ao céu. Nós não vivemos hoje desesperados, inseguros. Nós temos certeza de que Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Bem-vindo à celebração da vida. Não esquecemos que muitos queridos nossos partiram, que muitas pessoas de centenas de famílias da terra perderam entes queridos, mas para o cristão a morte não é o ponto final. Para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, a morte é uma vírgula. A morte é somente um ponto da história. Porém, a ressurreição, para aqueles que conhecem a Jesus, é a prova mais significativa que nós não vivemos neste mundo como se fôssemos aqui ficar. Nós vivemos nesse mundo numa passagem, sabendo que a glória eterna, o céu nos aguarda. Que o Senhor te abençoe. Fica conosco nesse culto. Viva os melhores momentos. Vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. Vamos celebrar juntos uma ceia de comunhão. Eu aqui na nossa casa, você aí com a sua família, e juntos vamos viver o melhor de Deus para esse tempo.
desafiados pela palavra de Deus a viver momentos tão preciosos, compreendendo o poder das Escrituras, que saltam aos nossos olhos e nos conectam com verdades tão poderosas em Deus. Hoje nós vamos juntos, à guisa de ser esse tempo de Páscoa, de entendimentos, com olhos abertos sobre realidades espirituais, nós vamos nos recordar que Ele nos amou primeiro. Eu quero convidar você a abrir comigo a primeira epístola de João, no capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 10 e seguintes. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E diz o versículo, meus irmãos, 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece, odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, do qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Vamos orar juntos, vamos nos envolver com a palavra nesse momento, lembrando que estamos aqui em nossa residência, gravando este culto, porque escolhemos transmitir daqui, com o propósito de continuar preservando os nossos irmãos de mídia, da equipe de dança, de louvor, de teatro, o pessoal da estrutura, e se deslocar das suas casas. Estamos vivendo esses dias em que aguardamos a sinalização das autoridades para que em vários segmentos da sociedade a vida seja retomada. Sabemos que a igreja de fato sim é essencial, mas a igreja se importa com a qualidade de vida, com as pessoas. A igreja é de fato sal e luz para essa comunidade. E você comigo hoje vai estar orando por sua família, orando pela sociedade, orando pelas autoridades, porque nós aprendemos em Cristo o poder que há na oração. Mateus 21, 22. Tudo que pedirdes em oração, crendo-o, recebereis. Olhe comigo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste domingo tão precioso para nós. Sabemos que Jesus inaugurou em nossas vidas uma nova história, um novo caminho. E com o nosso rosto repleto de gratidão, com o nosso coração, meu Deus, acelerado de amor pelo Senhor, nós estamos dizendo, abençoa, Senhor, a nossa família. Dá-nos esse tempo, Senhor, em que vamos celebrar juntos uma ceia de comunhão, em que nós estamos predispostos a abrir mão daquilo que não serve para a nossa união com Cristo, daquilo que pode negar a essência do amor com o nosso irmão. Nós oramos e declaramos vida, a vida de Deus, vida em abundância. Senhor, todo o cenário de morte na cruz do Calvário, ele foi transformado numa história de vida, de cura, de libertação e de ressurreição. Tentaram dar para Jesus um pódio estranho, uma cruz entre dois malfeitores, mas Jesus ressuscitou e Ele vive. E o amor do Senhor, que nos alcançou de forma plena, de forma poderosa, esse amor é sem igual, porque nós fomos envolvidos por uma graça que não se pode descrever na sua plenitude. Graça que é capaz de nos livrar de toda acusação, de todo engano e também de toda culpa que realmente estava sobre nós. Oh, que tremenda graça! Jesus morreu em nosso lugar, tomou consigo as nossas dores, as acusações. Obrigado, porque a cruz que era para nós, Ele levou. E hoje nós estamos vivendo a paz com o Senhor no relacionamento, porque Jesus, Ele que nos foi dado pelo Senhor, levou as nossas culpas e hoje nós podemos, em Deus, celebrar a vida, a vitória, a ressurreição. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor nos amou primeiro. Oramos, abençoamos cada pessoa que está conosco nesta audiência e declaramos a multiplicação do poder, da graça, da atmosfera de vitória que envolve aqueles que creem no Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ele nos amou primeiro. Este é o tema da nossa meditação neste domingo. Lembrando a você que logo mais você e eu vamos estar celebrando a ceia da comunhão. Estou certo que você já está com os elementos aí, pão, vinho preparados para vivermos juntos esta realidade. Olha que notícia poderosa. Deus te amou primeiro. O que isso significa? Literalmente que quando você estava naquela condição de incapacidade de amar, difícil de crer, prisioneiro de sentimentos contrários, atado pela culpa, pela distância de Deus, por ignorar o amor de Deus. Ele não esperou por você, ele não esperou por mim. Ele tomou a iniciativa de nos amar primeiro. É assim que João descreve para nós, quando ele diz no versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É interessante que nesse mesmo capítulo da Epístola de João, capítulo 4, nos versículos 7 e 8, a palavra declara assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A essência desse amor de Deus, que tomou a iniciativa, por isso Jesus foi entregue para no nosso lugar enfrentar os desafios da nossa humanidade. Eu quero lembrar para você nesta expressão, ele nos amou primeiro. Por isso ele removeu todas as limitações da nossa humanidade. E eu quero pontuar com você algumas dessas limitações. Limitações que eram causadas por dívidas morais. Veja, todo homem pecador, a Bíblia declara que ele se tornou distante, separado da graça de Deus. Os pecados da nossa humanidade, eles fazem separação entre nós e Deus. O homem impuro, o homem distante, o homem com o coração tomado de ambições, às vezes de sentimento de rancor. Você observa hoje, nesse momento de comunhão, porque nós estamos em Páscoa. E o que é Páscoa? Se não aquele entendimento no Antigo Testamento de passarmos de uma situação de escravidão, de uma situação de crise. Crise por nossas angústias, nossos medos. Crises porque muitos de nós vivíamos presos por dívidas de gratidão, dívidas de perdão, dívidas por dilacerar o nosso corpo com as nossas angústias, dívidas por rejeitarmos os outros. Quantas famílias nesse tempo, nos seus grupos de WhatsApp, estiveram se degladiando, se acusando, brigando, ao invés de falar do amor, das memórias afetivas, passaram a tomar as questões políticas, as questões ideológicas e superar até as memórias dos seus avós e avós, dos seus pais, famílias que hoje não estão conseguindo fazer uma ceia juntas. Não é porque nós estamos num tempo que temos que nos guardar um pouco, um tempo de distanciamento, de evitar aglomerações, mas porque já não há abertura. Porque de tanto se ferir, de tanto se acusar, primos e primas, irmãos e irmãs, pais e mães, esposo e esposa, divergiram tanto que perderam o clima da celebração, da fé, do amor e da graça. Mas Páscoa, quando nós pensamos na percepção do mundo cristão, nós vamos lembrar que a Páscoa nos faz remeter a mente para aquele tempo que Jesus foi crucificado. Depois de ter sido
aviltá-lo com palavras de escárnio, com chibatadas, com todo tipo de desprezo. A cruz não foi capaz de deter o amor de Deus, que uma linda canção diz assim: um amor sem igual. Ó, crer nesse amor sem igual. Porque esse amor foi capaz de nos alcançar e retirar de nós as limitações da nossa humanidade. Porque muitas dessas limitações eram alimentadas por dívidas emocionais. Eu sei que no dia de hoje, vários de nós têm sido lembrados de palavras duras, de palavras de afeto não entregue. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ao invés de dizer uma palavra positiva, de acolhimento, a palavra foi acusativa. Quantas vezes pessoas foram expostas na rede social, nos grupos de família, nos grupos de amigos, porque foi muito mais forte colocar para fora, externar o sentimento de insatisfação por uma questão de política, de políticos que não são da sua família, que não são do seu relacionamento, mas você preferiu, em dados momentos, deixar falar mais alto a vontade de combater contra o outro do que a vontade de amar o outro. Mas é interessante que o amor de Deus retira as nossas limitações, que essas dívidas emocionais nos cobram, porque veja, meus queridos, Jesus Cristo veio para fazer em nosso lugar aquilo que nós não tínhamos capacidade de restaurar a nossa integridade na vida com Deus. Por quê? Porque o Deus Santo, ele não poderia deixar de trazer à tona a justiça sobre aquilo que nós estávamos inseridos, com indiferenças, com pecados, com mágoas, e aí esse tipo de sentimento nos separa do Senhor. Mas veio Jesus, providenciado pelo próprio Deus, que tomou essa iniciativa de nos amar primeiro, e aí vem o Filho, e ele cumpre a lei, e vem o Filho de Deus, Jesus Cristo, e se sacrifica por nós. E agora, esse passado que poderia nos acusar, e agora as falhas e até pecados que você cometeu esta semana, em Jesus, há a condição completa e há um plano perfeito para que você encontre a paz com Deus. O convite nesta Páscoa é a reconciliação plena com Deus. Mas aí eu quero lhe dizer que você não pode ficar confortável nisso, pensando: eu resolvo o meu problema com Deus. Deus e eu sabemos. Olha, a Bíblia diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama o seu irmão, que vê o seu parente, o seu colega de trabalho, como vai amar a Deus que você não vê com os olhos humanos, os olhos materiais? Em Jesus, nós temos removido todas as limitações da nossa humanidade. Em Jesus, nós temos a capacidade de superar as limitações mantidas por acusações espirituais. Olha que profundo. Deus nos amou primeiro e Ele enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação? Propiciação é remoção da culpa causada pelo pecado, mas preste atenção, propiciação, essa capacitação que o Senhor tem em Jesus de remover essa culpa, mas isto se dá em sacrifício. Querido, Jesus para ter você em Deus, Jesus para ter a sua vida, numa vida de alinhamento com o Deus amoroso, Criador, restaurador, Ele se sacrificou. É por isso que a canção diz que Jesus tomou em nosso lugar a cruz. É por isso que Isaías declara que o castigo que estava para nós carregarmos foi posto
nos ombros do nosso Senhor e Salvador. Mas eu preciso lhe lembrar que, na verdade, quando o apóstolo Paulo está falando aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo esse poder por meio de Jesus Cristo, livrou-me da lei, do pecado e da morte. Mas veja, há algo muito interessante aqui, nesse conteúdo de Romanos capítulo 8, porque nós encontramos no capítulo 8 ainda, versículo 3, o apóstolo Paulo nos alertando: nós não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los por nós mesmos. Mas veja, Deus, em ação, colocou um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano, como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Então, queridos, o que é que nós estamos agora, dentro desse contexto? Ele nos amou primeiro e ele fez isso removendo as limitações da nossa humanidade. Você não pode agora ficar prisioneiro desse sentimento: ah, eu não consigo ser um homem santo, uma mulher santa, porque ninguém conhece isso, ninguém é capaz. Não. Você não é um pecador lutando para ser santo. Você, de fato, é um santo lutando contra o pecado. Porque Deus, Ele quem declara através da vinda de Jesus Cristo em nossas vidas, nenhuma condenação há para aqueles cujas vidas estão cobertas pelo sangue de Jesus. É fato que nós temos provações, passamos por alguns momentos difíceis, o acusador vem contra nós, e eu preciso lhe lembrar, por favor, abra os seus olhos espirituais, deixe seus ouvidos ligados agora. Você não é o acusador da sua família, você não é o acusador dos irmãos da igreja, dos seus colegas de trabalho. Então, não podemos ficar realçando as limitações das pessoas, buscando acusá-las, buscando cobrar delas, buscando atribuir a elas falhas, pecados, culpas. Olha que decisão tremenda de Jesus. A palavra está aqui no ensino, a carta aos Romanos. Portanto, nenhuma condenação está para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Se o seu irmão pertence a Cristo Jesus, se a sua esposa pertence a Cristo Jesus, se o seu colega de trabalho pertence a Cristo Jesus, quem é você para condenar? Se é Jesus quem justifica. Mas olha comigo algo. Se você pertence a Jesus, como que você pode ficar prisioneiro de culpas, de cobrança, de judicialismo em sua própria vida? Rompa com isso. Entre para uma nova fase em sua vida. As limitações da sua humanidade foram removidas. É fato que você sozinho não pode se manter em vitória. Você sozinho não pode cumprir a vontade de Deus. Mas não há justificativas para não fazê-lo, porque no plano perfeito de Deus, Ele enviou Jesus Cristo para estar com você, para habitar em você, para dar novos sentidos, novas realidades, novas conquistas à sua vida. E eu preciso lhe dizer algo. Nesse tempo de tantas mortes, existem para nós ensinos muito profundos. Sabe por quê, queridos? Porque a morte abre os nossos olhos para perceber coisas que outrora não víamos. Oh, como eu fiquei movido nesses dias, vendo quantos levitas da nossa cidade estiveram mexidos, tocados, porque perderam um colega levita que há muitos anos louvou, adorou aqui em nossa cidade, um pastor precioso, querido, e todos lembraram o legado, a história. Mas às vezes, vivendo nos dias que estamos, nós somos incapazes de pegar o nosso telefone e ligar para o outro e dizer: oh, como você inspira a minha vida.
Ó, como eu quero te agradecer pela sua cooperação em minha vida. Talvez você hoje não esteja tão linkado nisso a ponto de dizer, pai, mãe, irmão, irmã, puxa, como é importante você em minha vida. Talvez um simples gesto de ligar para dizer, eu amo você e eu quero hoje te oferecer flores em vida. Agradecer os gestos, agradecer o alimento que é feito em nossa casa todos os dias. Talvez hoje teve uma mesa posta na sua casa, talvez na sexta-feira, não sei que dia você teve um momento de comunhão e de celebração. Mas a gratidão abre as portas e às vezes nós deixamos para lembrar os valores do outro, a história da vida, aquilo que foi positivo quando fazemos as nossas homenagens póstumas. Eu quero lhe encorajar hoje a escrever, sabe, naquela folha bem grande do coração e fazer o outro saber, você é importante para mim, eu amo você, como você é precioso, como você é preciosa. Olha, se nós trocarmos as palavras de acusação, as palavras negativas por palavras positivas, eu quero lhe desafiar, se conecte agora com o seu futuro, faça uma ponte para o futuro, comece a pensar como os dias que vão vir serão dias melhores, porque você está ligado com uma proposta, um plano perfeito. Jesus veio para levar você para estar um dia na presença de Deus, vivendo as maiores alegrias. Ao invés de você depositar agora a sua energia, os seus pensamentos, pensando, mas se morrer meu pai, se morrer meu irmão, se não acontecer isso, se eu perder meu emprego, se eu passar mal, comece a pensar como será lindo o dia que nós vamos juntos adentrar na casa de Deus, podendo cultuar de novo. Olha como vai ser lindo. Eu vou para o shopping fazer uma refeição com os meus pais, com os meus irmãos. Eu vou celebrar a vida com as pessoas amadas. As limitações da humanidade foram removidas em Jesus. Assuma a sua vida de vitória em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com você esse texto tão lindo de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo. Isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Meus queridos, porque Ele nos amou primeiro, nós podemos com convicção dizer assim, estão neutralizadas todas as forças exercidas pelo medo. É impressionante como o medo de ser, o medo de ter, o medo de ser aceito, o medo dos retrocessos, digo, o medo dos retrocessos, eles agem numa perspectiva profunda de nos paralisar. E olha o que a palavra está dizendo para nós. O perfeito amor afasta de nós todo medo. Nós precisamos nos lembrar com muita força, com muito vigor, que não há razão para vivermos com medo da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus e lembre-se, alguns problemas estão aí em fase de solução. Incertezas, inseguranças, ansiedades, desconfortos, eles estão num bloco inserido em nossa humanidade. Mas veja comigo, nós não somos quem nós éramos. Não vivemos no passado, mas não somos também quem nós seremos. Ainda temos esse corpo que nos limita, ainda temos orientações e enganos do nosso cérebro que tenta nos fazer parar. E quando eu penso, eu posso sim, como filho de Deus, viver a paz com Ele. Eu não tenho que viver a intimidação de uma religião castradora, de um relacionamento dominador.
Você como pai, você está aí não para ajustar seu filho para fazer exatamente tudo o que você quer, do jeito que você quer. Você é um companheiro de caminhada, alguém que tem um pouco mais de vivência, e você vai orientá-lo, ensiná-lo, não para que o seu filho tenha medo de você, porque a palavra de Deus, o Deus Pai, nos orienta que o verdadeiro amor, ele não reside no medo. Ah, como é equivocado às vezes os namorados, os noivos e os maridos que tentam levar o seu companheiro, a sua companheira, numa relação de intimidação, de ameaça. Se não for assim, eu termino o relacionamento. Se não for assim, eu não quero que você viva comigo. Eu deixo a casa, ou eu termino o relacionamento. Quanto equívoco! Esse não é o amor verdadeiro. Não é você julgar o outro, ficar de cara feia, ser indiferente, ficar sem falar, não perdoar. Como que um pai, uma mãe, um filho pode viver essas questões que são aprisionadoras? O Senhor veio e Ele neutraliza essas forças do medo. Olha, o amor, quando ele é aperfeiçoado, ele se resolve no meio das questões, fazendo algo bem simples. O amor é o que o amor faz. E fazer o quê? Dar sinais de aceitação, de perdão, de graça. Olha, você não precisa ficar com medo de tomar uma decisão por aceitar Jesus, de tomar uma decisão de santidade, por tomar uma decisão de ler a palavra, de não perder cultos. Eu fiquei muito alegre. Eu soube de um dos nossos levitas que disse: olha, eu estou fazendo um pacto com Deus, não é? Eu vou estar todos os domingos na casa de Deus. E ele tem que vender o seu trabalho como qualquer outra pessoa, e às vezes no domingo. E ele está tomando essa decisão. Não fomos nós que pedimos, mas eu sei que de imediato o inimigo vem com a guerra. E se você falhar, e se você não fizer, e se você não conseguir, às vezes nós mesmos nos auto-sabotamos, porque nós começamos a pensar: e se eu retroceder, e se eu não conseguir, e o que vão pensar de mim, o que vão dizer? E eu preciso lhe lembrar uma coisa: é preciso que nós rompamos com os limitadores que aquilo que não é amor traz. Olha, um pensador, ele disse de uma forma muito clara, o nome dele é James Hunter. Ele disse assim: vivemos numa sociedade que, se nós não queremos um bebê, simplesmente esse bebê é descartado com um aborto. Se nós não queremos, hoje, digo eu, conversar com alguém, se nos aborrecemos num grupo de WhatsApp, numa rede social, nós saímos, ou nós lacramos alguém, ou nós descartamos alguém, ou nós tiramos alguém, nós nos separamos, nós rompemos e nós terminamos por fazer esses descartes, jogar fora. Veja, algo tão gravoso que ocupa hoje o meu pensamento e o seu pensamento. Será que a sociedade tem direito de, quando se cansa de cuidar dos seus velhinhos, cansados e doentes, será que tem o direito mesmo de simplesmente desligar os aparelhos e praticar a eutanásia? Será que temos direito de pensar assim: ah, por que fulano que já era velho não morreu de Covid? E fulano de tal, tão novinho, veio a falecer com a Covid-19. Queridos, nós não podemos viver nessa atmosfera de descartar pessoas como descartamos coisas. Se você hoje tem um relacionamento rompido com alguém da sua família, com alguém do seu trabalho, com alguém lá da sua infância, por favor, use essa oportunidade de Páscoa. Passe dessa fase de prender pessoas no passado para uma fase de liberdade, de ser, de amar. Se você hoje está com medo de não romper, de não ter vitórias na sua profissão, nos seus sonhos, eu quero lhe dizer com grande segurança: olha, esses medos hoje, eles estão neutralizados em Jesus. Eu quero dizer como alguém que aprende
e trabalha com o desenvolvimento de pessoas, que você pode trazer à sua mente, à sua memória, pensamentos que te liberam para amar, para viver, para avançar, e não pensamentos que te levam a retroceder. Escute isso. Eu sinto para dizer para você agora. Você pode até visitar o seu passado, mas lembre-se que lá terá uma dó enorme dizendo assim: você pode visitar esse lugar, o passado, mas não deve estacionar nele. Não fique parado, não fique preso no seu passado, nas falhas, nas culpas, no que errou, no que lhe ofenderam, no que lhe magoaram. Não, você visite o passado, lembre das coisas boas, mas não estacione nele. Porque mesmo coisas boas ou coisas ruins do passado não servem para que nós fiquemos estacionadas nela. O passado com coisas ruins deve ser mesmo deixado para lá. O passado com coisas boas deve ser celebrado. Mas precisamos avançar para a vida e ter novas vitórias, novas aquisições, novas alegrias. É tempo de viver algo novo. Quando nós começamos a pensar com propriedade na expressão Ele nos amou primeiro, nós começamos a elaborar também um entendimento muito claro. Porque Ele nos amou primeiro, Ele restaura em nossa vida a confiança para o grande dia. O que você vai fazer quando o grande dia chegar? Qual é o grande dia para quem não conhece esta linguagem? É o dia do nosso encontro com o Senhor, em que nós cessamos as atividades na terra e voltamos para a nossa origem, e voltamos para viver a realidade da chamada do Senhor. Eu lembro da minha infância, quando havia uma expressão muito linda: ouço a multidão, ouço os vagões de trens que estão vazios, eu ouço que há de fato uma grande revolução. E o autor desse cântico diria assim: o rei está voltando. O grande dia é também o dia em que os que estiverem vivos na vinda de Jesus saberão que ele voltou para julgar a terra e ele estará frente a frente no seu tribunal para tomar as decisões diante de Deus e com os homens sobre a eternidade. Mas olha que coisa profunda. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles não passam por um julgamento, porque eles já viveram em Cristo a condição de absolvição. E quando nós permanecemos na corrida cristã, em confiança de que nós podemos chegar à presença do Cristo, olha para mim, com a cabeça erguida, com o coração preparado, seguro de que vivemos plenamente a bondade, a misericórdia que o Senhor trouxe para nós. Não é o quanto fomos assertivos, o quanto fomos religiosos, o quanto a nossa roupa foi longa, ou o quanto nós demos de ofertas, o quanto nós ajudamos o necessitado. Não é isso. É o quanto fizemos a vontade dele. Olha o que diz a palavra de Deus para nós, ainda nessa epístola de João, no capítulo 4, a primeira epístola, versículo 17, a palavra nos declara assim: e à medida que vivemos em Cristo, nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim, nós não envergonharemos, nem mesmo ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Veja, a confiança na superação
dos nossos limites humanos. Eu sei que você nesse tempo talvez teve dias que disse assim, eu não suporto mais. Talvez nesses dias você esteja vivendo aquela situação assim, eu não consigo lidar com os meus medos. E se eu perder o meu emprego? E se eu não conseguir pagar a prestação do carro ou a prestação da casa própria? E os pais que têm filhos pequenininhos dizendo, meu Deus, e se eu morrer? Quem vai cuidar desse bebê? Meu Deus, e se os meus pais morrerem? Quem vai cuidar de mim? Veja, querido, que quando nós somos restaurados em confiança, nós conseguimos acreditar, como disse a palavra, com o amor aperfeiçoado, nós conseguimos entender que o nosso futuro, ele pertence ao Senhor. E mesmo quando nós não compreendemos, vale a pena declarar, Deus sabe o que é o melhor para mim. Mesmo quando esse melhor pode contrariar a minha vontade. Deus está enxergando lá na frente. Olha, queridos, naquele momento, na dimensão que Eva enxergava, o melhor para ela era saber o descortinar das informações da serpente. E não foi. Trouxe um prejuízo tremendo para a humanidade. Na atmosfera que Adão enxergou, agradar a sua esposa Eva parecia o melhor para aquele momento, mas não foi. Rompeu deles a pureza, a santidade, o relacionamento com o Senhor. E eu posso lhe dizer hoje, mesmo que eu esteja agora aqui falando para vocês, e amanhã o Senhor resolver me chamar para o céu, a minha confiança nele, de que chegando o dia de estar face a face com ele, eu preciso estar confiante que o melhor para mim é estar com o meu Salvador. Ah, mas eu quero viver mais, eu quero viver dias, eu quero ver meus sonhos realizados. Sim, quero, mas eu preciso confiar tanto nele, que ele tem o melhor para mim. Logo, o futuro não vai me deixar amedrontado. Ele me amou primeiro, ele tem o melhor para mim. Ele fez as entregas mais profundas em meu favor. Então eu preciso agora me aperfeiçoar neste amor, me preparar para o grande dia, o dia em que o Senhor voltará. Me preparar para o grande dia, que pode ser o dia que as minhas atividades aqui na terra venham a cessar. Eu estava fazendo uma visita virtual essa semana para a Andréia, e ela estava me compartilhando ali naqueles momentos a história em que viveu na UTI. E eu estava terminando minha visita virtual quando eu perguntei, você quer me dizer algo mais? Ela disse, eu preciso contar o meu testemunho na UTI. É claro que eu não vou adiantar o testemunho de Andréia aqui, a visão que ela teve. Ela vai contar isso, Andréia, quando nós estivermos juntos cultuando no templo. Mas Andréia falou como que foi a sua experiência, descortinando algo lindo, se entregando ao Senhor, dizendo, Senhor, se cessou minha atividade, então eu estou pronta. Eu sei que Andréia hoje faz parte de um time daqueles que conseguiram romper as limitações de uma UTI e estão vivendo aqui na terra. Mas é fato, e eu posso me lembrar dos nossos antigos, eles diziam assim, eu quero ver o Salvador, eu quero estar com Ele, eu vivo nesse presente, mas eu sei que eu não sou daqui. Nós não podemos perder essa dimensão. A vida que nós vivemos agora é uma vida passageira, efêmera e terrena. As coisas não podem ser mais importantes para nós do que a eternidade. As coisas, elas estão a nosso serviço, mas nós não podemos ser escravos das coisas. Eu quero terminar esse tempo junto com você, pensando que o Senhor nos amou primeiro, e Ele está, de fato, restaurando em nós a confiança que o melhor está por vir. A confiança de que Ele vai cuidar de todos os detalhes. Olha, se eu permanecer aqui por longos dias, eu vou estar grato a Deus. Eu quero concluir uma série de coisas que comecei. Alguns textos,
algumas mensagens. Quero celebrar o casamento da minha filha. Quero celebrar o casamento dos seus filhos. Eu quero viver coisas extraordinárias. Mas uma coisa é certa. Eu quero estar frente a frente com o Senhor e dizer para Ele: eu fiz, eu cumpri o propósito do Senhor. E sobre o amanhã eu quero viver algo novo, eu quero estar pronto, feliz, honrado com Ele. Ele é tudo para mim. Posso crer no amanhã, porque eu vou amar. Mas eu vencer, eu sei, a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Para o cristão, o melhor a fazer todos os dias é honrar o seu Senhor. E nesse cenário da ceia do Senhor, que você já está aí preparado para também celebrar essa ceia de comunhão com a sua família, eu preciso dizer para você como é precioso para Deus olhar os seus filhos e filhas entregues ao seu propósito. Porque Jesus, ao estar ali à mesa, Ele deixou para os seus discípulos um legado tão especial de amor, quando nos orientou a amar uns aos outros, como o próprio Cristo o amou. E aqui nós estamos em nossa mesa, com óleo para nos lembrar que a santidade em nossas vidas não deve ser um ideal distante. A santidade em nossa vida deve ser percebido como uma realidade possível, porque o Senhor é quem nos santifica. Estamos aqui nos lembrando do trigo, estamos aqui diante de uvas, estamos com o pão sovado, nos lembrando que o Senhor, Ele naquele dia em que esteve à mesa com seus discípulos, Ele repartiu entre eles o pão. E Ele, ao tomar o pão, Ele disse assim: este é o meu corpo, que é repartido por vós. Jesus nos ensinou ali que precisamos nos doar. Jesus, ao tomar o cálice, Ele disse: esse é o meu sangue. E eu preciso lembrar para você que nada é mais importante, nada é mais poderoso do que esse sangue que nos perdoou, que nos resgatou. E eu quero lhe deixar hoje uma dica importante. Todas as vezes que você for atraído para entrar em discussões infrutíferas, todas as vezes que a sua mente te levar a acusações do passado, todas as vezes que a sua mente tentar te empurrar para uma situação que afronta o teu desejo de santidade ao Senhor, que tira de você o brilho da unção de Deus, você vai tomar uma posição em Cristo e vai dizer assim: Deus me amou primeiro. E porque Ele me amou primeiro, eu estou sim, agora, em condição de romper com as limitações da minha humanidade, da minha carne e viver a minha santidade. Mas se eu tiver incerteza, se eu ficar inseguro, se eu ficar confuso, lembre-se, você é um homem da fé, você é uma mulher da fé. Então você vai renovar a sua fé no Senhor, mas você não é um super-homem, não é uma super-mulher. Você é alguém que lida com os seus sentimentos e leva todos eles à cruz de Cristo. E aceita o amor do Cristo, te perdoando, te empoderando, te restaurando. Ninguém te ama como o Senhor te ama. Mas é fundamental nós pensarmos que Jesus não trouxe uma relação religiosa. Jesus trouxe a religação com Deus. E isso custou o seu amor pleno. É por isso que nós somos instados na palavra a nos reconciliar com Deus. Hoje é dia de nós nos lembrarmos o poder que o perdão tem, de nós podermos deixar para trás o que não serve mais, de deixar que o outro
viva o seu momento perdoado por nós, perdoados pelo Senhor, e que prazer poderia nos dar a realidade de acusar, de maltratar, de ferir aquela que Deus decidiu perdoar. Quem é você para manter culpado alguém que o Senhor absolveu? Juntos, na mesa da ceia do Senhor, nós vamos tomar os elementos e descortinar um momento poderoso. Se prepare agora. Vamos viver algo extraordinário diante da ceia do Senhor. É tomar os elementos e lembrar. Jesus é o pão da vida. Ele alimenta o meu ser com o amor de Deus. Eu não preciso ser prisioneiro das incertezas, porque Ele me garantiu acesso ao Pai. O céu é um lugar lindo e eu quero estar com o meu Senhor. Mas eu não preciso viver ansioso nem medroso quando o grande dia chegar. Primeiro, o perfeito amor retirou de mim o medo. Segundo, esse amor aperfeiçoado em Cristo me dá a condição de chegar na presença do meu Senhor Jesus, de cabeça erguida, dizendo: eu vivi aquilo que o Pai me legou para viver, me legou para experimentar. A minha humanidade, ela não foi maior do que a minha fé. Mas a minha fé não negou a minha humanidade. Então, eu posso, com o meu Senhor, viver os desafios desse presente, vivendo com Cristo, seguro do seu perdão, seguro da sua graça. Eu quero que você, junto comigo agora, aí com a sua família, pegue o pão, tome em sua mão o cálice, aquilo que você separou para ceiar. E aí você vai lembrar que nós vamos estar juntos, sob o olhar santo do Senhor. Não o olhar acusativo do santo, mas o olhar amoroso daquele que nos santifica. Eu quero te encorajar a romper com as prisões de uma religião fria, acusativa, cheia de preconceitos. Adentre agora esse momento poderoso da paz, da graça. Olha, Jesus vive. E se Jesus vive, porque Ele ressuscitou, Ele venceu as prisões que a morte traz. Você não pode hoje viver como se morto estivesse. Assuma a vida, receba, coma comigo o pão e tome do cálice. Que maravilha! Terminamos juntos ceando. Terminamos juntos celebrando o amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Podemos ter a convicção que, mergulhados no seu amor, adentrando as portas abertas da sua graça, nós não precisamos temer o futuro. Jesus vive e podemos enfrentar os nossos amanhãs. Eu te convido a vencer em Cristo, confiado no seu amor. Vamos orar juntos. Eu quero abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque nós estamos vivendo esse momento de passar por realidades desafiadoras e até, meu Deus, tentativas do inimigo de atacar, entristecer, mutilar. Mas agora, em nome de Jesus, nós estamos entrando para inaugurar algo novo. As novidades do Senhor são extraordinárias. Eu abençoo cada irmão neste culto, cada família nesta hora e declaro a Páscoa, a passagem para esse momento extraordinário de novidades do teu amor. Nós recebemos com alegria em Cristo Jesus. Graça e paz. Viva uma semana de muitas vitórias no Cristo. Olha, nós amamos muito vocês. E foi uma bênção essa semana. Celebrar com as nossas crianças o amor de Jesus, a verdadeira Páscoa. Foi tremenda a live com eles. A apóstola fez um momento lindo. Eles estão num propósito. E eu quero te encorajar a ajudar o seu filho, ajudar a sua filha para viver caracterizado como personagem bíblico, porque nós estamos ensinando aos nossos pequeninos a viver as verdades do Cristo. Te encorajo
a dar um banho de amor na sua família hoje. Pegue seu telefone, ligue para alguém e diga para ele assim: Ele nos amou primeiro e eu amo você também. Aceite desse seu pastor querido uma palavra de amor. Eu amo você. O amor é o que o amor faz. Não descarte ninguém. Traga todos para perto do seu coração. A sua família é mais importante do que ideologias políticas. A sua família é mais importante do que a sua vontade de dar a última palavra. A sua família é mais importante do que a sua indignação em alguns momentos. Ame, ame muito, ame de verdade. Celebre o amor de Deus. Creia nesse amor ilimitado. Graça e paz, amo você, beijo no seu coração.